Alô, amigos da Minas, um grande abraço, uma bela manhã desta quinta para todo mundo, uma quarta-feira ontem recheada de futebol, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, vamos falar tudo aqui para você, atualizar tudo, falar do Galo e Cruzeiro também, que vão jogar final de semana, a América joga hoje pela Copa do Brasil lá no Nordeste brasileiro, tudo isso para de Ferraço, solução em ferragem armada, calhes e rufos, não perca tempo nem dinheiro. Vá para a JK 170, claro, dentro de toda a questão do Covid-19, as normas são para todo mundo, ok? Tá certo? Então você pode ligar antes no 3222-1101 para você de Ferraz. Vamos começar então com a do Brasil, porque tivemos ontem 14 partidas, vamos ter jogos hoje também, e 5 partidas ficaram para depois, foram adiadas por conta do Covid. Porque jogos seriam independência, não puderam ser independência, jogos seriam em Goiânia, não puderam ser. Vamos ter hoje, por exemplo, lá em Cariacica, jogo à tarde, jogo à noite. Então, 5 partidas restantes, além das de hoje, vão ficar para a semana que vem, um período que seja mais provável, porque somente em abril, está chegando também, vamos ter a chamada segunda fase Copa do Brasil. Grandes times jogaram, passaram, algumas zebrinhas também. Tem Mineiro na parada hoje, o jogaço. Hoje à tarde, em Poços, Caldense e Vasco da Gama. Hein? Raramente um time do Rio, São Paulo, joga de forma oficial no interior mineiro, então é o grande jogo de hoje. A América joga hoje também. Vamos lá então, para quem passou. Tivemos então a passagem do ABC de Natal, 1-1 com o Rio Branco de Venda Nova, no Espírito Santo, tá? 1-1 passou o ABC. O Guarani de Sobral perdeu em casa para o CSA, 5-1, CSA passou. O Castanhal do Pará perdeu para o Volta Redonda em casa, 3-0, passou Volta Redonda. O jogo do Juventude do Maranhão, 0, Operário do Paraná 2, passou Operário. Picos Piauí 1, Atlético do Acre 0, primeiro visitante a ganhar, passou o Picos. Tivemos também o Goianésia jogando contra o CRB 1-1, e esse jogo então acabou passando o CRB. O Tombense foi ao Mato Grosso, empatou 0-0 com Nova Mutum, o time desse nome, cidade mesmo nome também, passou o Tombense. E o Atlético da Bahia de Alagoinhas perdeu em casa para o Vila de Goiás, 3-0, passou o Vila. O Galvez do Acre 1, Atlético de Goiás 3, passou o Atlético Goianiense. Retrô do Pernambuco 1, Brusque 0, passou o mandante Retrô do Pernambuco. Caxias 0, Fortaleza 1, passou o Fortaleza. Esportivo 0, Remo 2, passou o Remo. Santa Cruz do Rio Grande do Sul 0, Joinville 0, passou o Joinville. E o Salgueiro do Pernambuco perdeu para o Corinthians lá em Salgueiro do Pernambuco, placar 3-0, passou o Corinthians. Detalhe, Salgueiro é campeão pernambucano, mas sem dinheiro para montar o time por conta do Covid, o time não ia disputar a competição. E as cidades circunvizinhas ofereceram dinheiro, torcedores, empresas, para que ele pudesse então jogar na cidade de Salgueiro, mas representar toda a região. Então em cada camisa de um atleta tinha o nome de uma cidade. É legal, porque no Brasil, pela rivalidade que existe, né? Deixa morrer. Deixa morrer. Não, fizeram o jogo passou para o Brasil inteiro ontem, então tinha em cada camisa o nome de uma cidade que ajudou financeiramente. Então, os jogos de hoje, tem um que é à noite, mas lá não tem essa questão do toque de recolher, lá no Amazonas. 3h30, o Porto Velho. Aliás, deixa eu falar primeiramente aqui, porque 5 jogos foram adiados para a semana que vem ou depois, ok? Ipiranga do Amapá e Santa Cruz, tá adiado, além da partida que envolveu o Porto Velho diante do Ferroviária. Jaraguá de Goiás e Manaus está adiado, Palmas e Avaí também está adiado, além do adiamento do Ipiranga e Santa Cruz, ok? Esses jogos estão adiados. Então, os jogos de hoje são os restantes, além desses 5 adiados para a semana que vem, são exatamente às 3h30, Marília e Criciúma. Eles vão jogar no Espírito Santo. Marília rodou 2.700 quilômetros para jogar lá. É assim que a banda toca. Vamos ter também, nesse mesmo horário, a partida envolvendo 13 da Paraíba e América. O jogo é 4 horas, América Mineiro.
Às 7h15 tem Mirassol e Bragantino, lá em Cariacica. 5h30, União do Mato Grosso contra o Curitiba. 6 horas, Cascavel e Figueirense. E teremos às 8 horas, Penharol do Amazonas com Ipiranga, Rio Grande do Sul. O Amazonas, Rio Grande do Sul. Lá em cima, cá embaixo, país continental. A loucura com a do Brasil em efervescência do Covid. É claro que o principal jogo da rodada será Caldense e Vasco da Gama. Vou jogar hoje às 5h30 lá em Poços, jogo da televisão também, ok? Para Minas Gerais, então, passou o Cruzeiro, passou o Tombense e eliminado o Uberlândia. O Galo só vai entrar em junho. América joga hoje, Caldense também. Vamos então já informar quais são os 20 jogos da segunda fase. Que aí, esses 20 jogos então vão se juntar mais 12 para a terceira fase, que é a chamada 16 de final. Aí vai entrar aquela galera, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, todo mundo, ok? Vamos lá. Para jogos em abril, só para adiantar, quem joga é um jogo só também em segunda fase. Se der empate é pênaltis. O primeiro que eu falar joga em casa, que se é sorteio antecipado. O Cruzeiro, por exemplo, vai jogar fora, mas joga em casa se passar. 4 de julho contra o Cuiabá. ABC de Natal e Botafogo do Rio de Janeiro. CSA e Remo. Bahia vai enfrentar Jaraguá ou Manaus. Marília ou Criciúma pega a Ponte Preta. Sergipe pega o Boa Vista. Palmas ou Avaí pega Cascavel ou Figueirense. Juazeirense pega o Volta Redonda. Vila Nova e Nova Lima pega o Juventude. Joinville enfrenta o Atlético de Goiás. Vitória pega o Rio Branco do Espírito Santo. Corinthians vai jogar com o Retrô. Vai pegar mais um time de Pernambuco. O Paysandu com o CRB. Tombense espera por Caldense ou Vasco da Gama. Cianorte, Ipiranga ou Santa Cruz. Aí tem confronto de definição de Caxias ou Fortaleza. Aliás, o Fortaleza passou já. Fortaleza pega Penharol e Ipiranga. Luverdense enfrenta Mirassol e Bragantino. América Rio Grande do Norte pega o Cruzeiro. União ou Rondonópolis, no mesmo lugar, contra o Operário 13 ou América diante do Porto Velho ou Ferroviário do Ceará. Então, se a Caldense passar, pega o Tombense. O Cruzeiro vai jogar contra o América de Natal. E o América, se passar, vai pegar Porto Velho ou Ferroviário, tá certo? Então tá aí a questão de Copa do Brasil. Pra gente agendar também Champions League, daqui a pouco fala Libertadores, que o Grêmio já sabe quem vai jogar, o Santos também. Tivemos o City passando pelo Borussia Dortmund, Mönchengladbach. Aliás, desculpe, o Bayern de Munique fez 2-1 no Lazio, o Bayern tá classificado. Chelsea 2-0 no Atlético de Madrid, passou o Chelsea. Então, vão 8 times para as chamadas quartas de final do principal campeonato do mundo. Prateleira de cima, a nata, coisa espetacular, futebol de verdade. Liverpool, Bayern de Munique, Porto, Chelsea, PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid e Manchester City. Esses 8 times, então, vão para o sorteio amanhã. É tudo aberto, tá? Não tem... Pode dar o que der. É todo mundo mesmo bolo. Repito, Liverpool, Bayern de Munique, Porto, Chelsea, PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid e City. Pode pintar, por exemplo, aí um Manchester City e Liverpool, né? O Bayern de Munique e de Real Madrid. É sorteio aberto e daqueles sorteios. Vamos lá então, Copa do Libertadores. Ontem tivemos mais 3 jogos e já temos confrontos definidos. Falta apenas o jogo de hoje, e é um jogaço por sinal. Jogaço. Vamos lá? Libertar 2-2 com Católica, passou a Libertar. Havia ganhado o primeiro jogo. São Lourenço 2-0 na Laú. Passou o São Lourenço, que vai pegar o Santos. E o detalhe do São Lourenço tem o Romero, foi do Corinthians. O de Santos foi do Galo. O de Santos fez gol. É o artilheiro da Libertadores. Quem diria, hein? A Laú teve ontem 15 casos de Covid. 15 jogadores com Covid. 8 titulares não jogaram. Aí não dava, ainda perdeu 2-0. Vamos ter hoje 9h30, Atlético Nacional da Colômbia. Esse time foi punido pela FIFA, ficou 2 anos sem comprar um jogador sequer. Não podia. Saneou financeiramente e montou um timaço lá. O técnico é brasileiro. Djalma Guimarães. É um técnico muito bom, por sinal. Vai pegar o Guarani do Paraguai, deve passar, venceu fora 2-0. Então, os confrontos da terceira fase são os seguintes. Libertar pega Atlético Nacional ou Guarani do Paraguai. Grêmio vai jogar com o Independiente del Valle. Bolívar contra o Junior Barranquilla. São Lourenço e Santos. Ok? 2 jogos e de volta. E aí, os 4 que passarem
vão se juntar a 28 times pré-classificados, aí aqueles bitelões, Flamengo, Atlético, Palmeiras, Boca, River, Internacional, Penharol, Olímpia, Vélez, só timaço, tá ok? Esses 4 vão sair agora para pegar mais 22, 28, 32, fazendo a fase de grupos. Então, essa situação que envolve a questão da Libertadores. Para a gente, então, falar um pouco do futebol mineiro, porque hoje à tarde vai começar a rodada número 5, a rodada que, na verdade, está garantida. Semana que vem, a tendência é parar o futebol. Você não pode afirmar, porque o pessoal vai, faz reunião, o governo cede, o Ministério Público cede, essa coisa toda. Então, só mesmo segunda-feira para saber se vai parar mesmo ou não. O governo decretou, depois ele vai, negocia, e vamos ver se para, se não para. Essa aqui da rodada está garantida. E ela começa hoje à tarde. Detalhe que os jogos seriam à noite, por conta do tal de recolher, passaram para a tarde. Caso o Atlético com Coimbra, que será exatamente nessa sexta-feira, popularmente amanhã, então essa partida seria 9h30, passou para 5h30 da tarde, a Minas transmite. E assim como o Tombense com o Patrocinense seria 6, passou para 5. Então, atenção para os jogos. Hoje, 3h30, tem Boa Esporte Uberlândia. Uberlândia é lanterninha, um ponto só, Boa está ali com 4 pontos. Nessa sexta-feira, Atlético e Coimbra é o líder contra o vice-lanterna. O Cuca vai estrear no Atlético, o Eugênio Souza estreia no Coimbra. E teremos sábado, 3 horas, Atlético e Pouso Alegre. Domingo, 4 horas, o RT e Caldense. Também às 4, clássico de América e Cruzeiro. E às 5 tem Tombense e Patrocinense. Atlético 12, América 9, Caldense 8, Cruzeiro 7, então o G4. Quem aperta o Cruzeiro aí, o América também. E também a Caldense, o gato está disparado. Atlético com 6, Pouso Alegre e Tombense 5, pode se aproximar. Situação preocupante. Para Boa Esporte, Patrocinense 4 pontos. O RT tem 3 se salvando por último. Coimbra 2, Uberlândia 1. Então, essa rodada do Mineiro, ok? Então, olha, o Cuca nessa quinta-feira vai, digamos que, definir, e será à tarde, qual time que ele coloca em campo exatamente nessa sexta-feira, 5h30, contra o Coimbra. Porque o Atlético já sabe que no dia 19, 20 e 21, as datas de começar a Libertadores fase de grupos, do mês que vem agora. Então, ele pode cair no grupo pesado com o River Plate, com o Grêmio, o Santos, não dá para brincar. Então, o Cuca já vai adiantando a questão. A tendência é que ele coloque um time titular já contra o Coimbra. Certo será o jogo contra o América, era penúltimo jogo do mês de fevereiro, de março, aliás, titular. Certo também que o primeiro jogo do mês de abril, dia 13, com o Cruzeiro, Clássico Mineiro, Cruzeiro Atlético. Claro que o time será titular, mas ele vai definir hoje no treinamento se nessa sexta-feira ele mantém um time reserva que vinha jogando recheado com Tardelli, Marrone, Rafael e Hulk, né? Ou se ele mistura todo mundo e escolhe o time titular. O certo é que vai haver briga por posições, a começar pelo gol. Talvez o Cuca não mantenha Everson, que é o goleiro titular, e sim o Rafael, que é 1.000.000 vezes melhor que o Everson. A base é o time do São Paulo, mas com algumas alterações. Pode acontecer, a gente tem que esperar para ver que time o Cuca coloca hoje. O elenco dele é espetacular. Para ninguém botar defeito, cara. Everson, Rafael, Guga, titular absoluto. Alonso, Heber e Arana, ele não vai mexer, a dúvida tá no gol. No meio campo ele tem, o titular vinha sendo Jair, Alan, o Nacho deve jogar. Vamos ver. Zarate comendo a bola. Tem Urra, tem Borreiro, tem Alan Franco, tem Caleb, tem Natan, é muita gente ali. O ataque, a priori, seria Savarino, Hulk e Keno, mas ele tem Tardelli, Vargas, Marrone, Sacha. Então, ele tem 2 goleiros, uma posição, 8 defensores, 4 posições, 9 meias para 3 lugares e 7 atacantes para 3 lugares. Tem um baita time à disposição, o técnico Cuca. E quem não tem esse time é o Cruzeiro do técnico Felipe Conceição. O Cruzeiro joga domingo contra o América. A América joga hoje à tarde, às 4 horas, lá em Campina Grande, pela Copa do Brasil. Vai chegar de viagem, vai chegar cansado, jogo de decisão, viagem, essa coisa toda. E já vai pegar o Cruzeiro domingo que vem no Clássico, no Independência, começando às 4 da tarde. O detalhe
é que o Cruzeiro tem como titular absoluto dos 5 jogos até agora, 4 pelo Mineiro e 1 pela Copa do Brasil, Fábio, o Cáceres e o Matheus Barbosa. O Ramon seria titular também, mas o Ramon tem problema, o Manuel. Mas o Manuel tem questão de lesão, está até uma dúvida se ele vai para o jogo ou não. No mais, muita indefinição do Felipe Conceição. Ele teve um mês de trabalho. Durante 15 últimos dias, ele fez 5 jogos, então não treinou. Treinou as 2 primeiras semanas e essa semana agora, que é a semana cheia, sem jogo de meia semana. Então ele já pode ter um tempo para treinar e ver com qual time ele vai para o primeiro grande teste da vida do Cruzeiro este ano, que é contra o América Mineiro, clássico domingo que vem. Então, o Fábio no gol, certo, Cáceres ok, Manuel vem ou não, depende da lesão, Ramon, Ruschel ou Matheus Pereira, primeira grande dúvida na esquerda. Adriano com Matheus Barbosa ok, Claudinho ou Marcinho, ou outro jogador, talvez a colocação do Sobis no meio campo, já que nem Claudinho nem Marcinho estão bem, pode ser o Sobis fazendo a função do 10, ele é a camisa 10. Aí estou garantido. No caso, se o Sobis vier para o meio, Moreno joga titular, centroavante, e na esquerda tendência para Felipe Augusto e também na briga o Bruno José. Então esse Cruzeiro, que a definição vai acontecer sexta-feira amanhã, porque o jogo é somente no domingo, uma semana para se treinar. Vamos ver qual é a ideia de Felipe Conceição. Por suspensão, lesão ou por querência, como diz o outro, por definir que esse é melhor que o outro, 5 jogos, 5 formações diferentes. Mas agora com o tempo de uma semana a mais, ele pode achar a formação mais ideal. Então vamos programar o pessoal. Como é que será esse final de semana? Garantido futebol. Semana que vem temos que aguardar se tem ou não tem. Pode ter, pode não ter. Depende aí, tem questão do governo, tem questão também de ajuste com o futebol, essa coisa toda aí. Então o que acontece é o seguinte, pessoal. A Minas, nessa sexta-feira, 4h30, o jogo do Galo com o Coimbra é 5h30. A Minas fará a partir de 4h30, com Vitor de Castro, comigo também Afonso Alberto, ok? O jogo vai na íntegra todo, depois do jogo, depois dos comentários que vem aqui no Voz do Brasil. E também, para domingo, aí normal, 3 da tarde, a gente fala comigo, com o Ricardo Lasmar e também com o Léo Lasmar, na transmissão do Clássico América e Cruzeiro. Então, passamos em revista o Cruzeiro, Galo, Copa Libertadores, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Champions League. Amanhã tem sorteio, hein? Vamos ficar de olho. Pessoal, a gente então volta na programação da Minas. Para todo mundo, um belíssimo dia.